se juntaram a Davi, eles se transformaram num exército que Davi tinha à sua disposição para sair à guerra. Mas até que o exército fosse formado, até que os homens fossem instruídos, até que o caráter daqueles homens fossem trabalhados para que eles pudessem se transformar em guerreiros, Davi enfrentou uma dificuldade, porque aqueles homens eram homens de um comportamento muito estranho. Diz o texto sagrado que aqueles 400 homens, eles se dividiam em 3 grupos distintos. Um grupo que eram os que viviam em aperto, um segundo grupo que eram os que estavam endividados, e um terceiro grupo que eram aqueles de espírito angustioso. Agora imagine, meu irmão, você juntar esses 3 grupos de pessoas. Primeiro, um grupo que está em aperto. Não sabemos se o aperto que eles viviam eram decorrentes ou era decorrente de alguma perseguição. Talvez aqueles homens que foram à caverna com Davi estavam como eles, sendo perseguidos por algum inimigo. E a pessoa, quando está perseguida, a pessoa, quando está sendo perseguida, ela pode ter algumas atitudes e algumas ações que vêm comprometer o seu caráter. Alguém que está sendo oprimido, alguém que está sendo perseguido, de repente, para se ver livre da perseguição, ele acaba tendo algumas atitudes, alguns rompantes que o tornam uma pessoa violenta. Davi tinha esse tipo de pessoas com ele. Mas tinha também o grupo dos endividados. Os endividados aqui não diz respeito exclusivamente a carnê vencido, e nem a cartão de crédito não pago, e nem tampouco a conta estourada no banco. Esses endividados aqui eram homens que estavam com dívida com a justiça, estavam fugindo da justiça. E imagine alguém que foge da justiça porque deve alguma coisa. Esta pessoa não pensa 2 vezes para se ver livre da punição da justiça em cometer qualquer ato violento. E Davi teve que administrar estes homens endividados. Mas o terceiro grupo eram os de espírito angustioso, pessoas que na vida nada para elas está bem. Você talvez conheça alguém de espírito angustioso, e queira Deus que aqui dentro nós não tenhamos pessoas com esta qualidade e com este comportamento, porque aqui nós desfrutamos da alegria, da esperança, da paz, do gozo, da tranquilidade que só o Senhor Jesus pode nos dar através do seu evangelho e através de Jesus Cristo. Mas lá estavam os homens de espírito angustioso. Uma pessoa que está com espírito angustioso, eles podem ser facilmente levado a um estado de depressão. E vocês sabem que hoje a depressão é tratado pela psiquiatria, pela psicologia, pela psicanálise como uma doença muito preocupante. Ainda esta semana eu estive lá na cidade e um jovem senhor de 48 anos, nós fomos praticamente criados juntos, somos da mesma idade, 48 anos de idade, uma vida financeira equilibrada, um homem que tem recursos, um homem que tem dinheiro, uma família estabilizada. De repente entra em desespero, entra em depressão, o espírito se torna um espírito angustioso, e ele não pensa 2 vezes, apanha uma arma calibre 12, debruça sobre ela, coloca o cano da calibre 12 no queixo e dispara a arma, dando fim à sua vida de maneira trágica, de maneira comovente, de maneira triste, de maneira deprimente. Por quê? Porque o espírito estava em angústia. Existem pessoas que não percebem isto, mas à medida que os problemas vão se avolumando, à medida que as decepções da vida, e quantas decepções nós temos na vida, vão se avolumando, vão crescendo, o nosso espírito vai entrando
entrando em angústia e nós perdemos a alegria. Eu dizia ainda hoje a um companheiro meu de manhã, a um trabalho que nós fomos, eu disse: existem pessoas que não conseguem sorrir, existem pessoas que não conseguem demonstrar, e a gente vê estampado na sua face que elas não têm alegria, o espírito está em angústia. Meu querido irmão, eu glorifico a Deus nesta noite. O Senhor te trouxe aqui e nós vamos orar e vamos expulsar na autoridade do nome de Jesus todo sentimento de angústia, e você vai receber a alegria que só o Espírito Santo tem para dar, e você vai cantar o hino da vitória esta noite. Mas Davi tinha aquele grupo e ele começa a administrar aquela situação. Davi olha e diz: destes homens eu preciso tirar os meus guerreiros, destes homens eu preciso formar um exército. Meu irmão, você já imaginou o que é formar um exército com essa qualidade de gente? E aí, vivendo este clima, vivendo esta situação, Davi escreve o Salmo 57. E o Salmo 57, ele é interessante porque ele é dividido em duas partes distintas. Primeira parte do Salmo 57 é uma súplica, é uma oração, é um pedido por proteção. Tanto é que no verso 1 ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. E repete: tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. É um pedido, é uma oração, é uma súplica. Mas a segunda parte do salmo é um hino de louvor a Deus, porque ele entende que o Deus a quem ele clamava era o Deus que tinha poder para atendê-lo e para socorrê-lo. Então ele começa clamando, mas no final ele começa adorando a Deus. Quando ele chega no verso 8, ele diz, verso 7: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Eu sei, ele queria dizer, que a resposta virá do Senhor. Eu sei que o Senhor enviará socorro, e o meu coração já está preparado para recebê-lo. No verso 9 ele diz: desperta, glória minha. O original não seria a palavra glória, mas palavra alma. Ele se refere à sua alma. Ele diz: desperta, minha alma, porque chegou o momento de cantar um hino de louvor a Deus. Ele dizia: desperta, alma minha, desperta a laúde, desperta a harpa, porque eu salmodiarei ao Senhor e o louvarei, porque Ele é grande, porque Ele é fiel. Glória a Deus. O Senhor te trouxe aqui para despertar a sua alma esta noite. Talvez esta seja, numa reunião de domingo, a última mensagem que eu esteja pregando em 2007. E foi isso que Deus me mandou te dizer. O Senhor te trouxe aqui para te despertar. Você está em aperto, você está numa caverna, você não sabe se é socorro ou se é armadilha, mas o Senhor está ao teu lado, a sua vitória está garantida. Levante os olhos para os céus e contemple a provisão de Deus, e solte um glória a Deus e um aleluia esta noite, porque que o Senhor merece. Agora, queridos, escute bem. Eu disse que há duas partes importantes nesse salmo, e é sobre elas que eu gostaria de falar um pouquinho. Primeiro, a dependência de Deus. É importante, amados, que Davi, naquele contexto, naquela situação, ele entende que não dava para contar com aqueles homens, e nem tão pouco para confiar neles. O senhor vai confiar num espírito angustioso? O senhor vai confiar num endividado com a justiça? O senhor vai confiar num desesperado? Não. Você confia, como diz o mineiro, né? Confia desconfiando. Eu acredito que Davi, quando ia dormir, dormia fechando o olho de cada vez, meu irmão. Fecho o direito, mas o esquerdo eu estou olhando para esses homens. Depois eu fecho o esquerdo e olho para eles com o direito. Davi não tinha como confiar naquela gente, não havia como confiar naquelas pessoas. Tanto é que no Salmo 142, que é o mesmo salmo, diz respeito à mesma situação, o contexto histórico é o mesmo. No Salmo 142, Davi chega a dizer o seguinte: olha, eu olhei para